Oi pessoal, lista 2 exercícios. Então, primeiro exercício de 3 dessa lista. Então pede assim, algumas das seguintes sentenças expressam enunciados categóricos, outras não. Formalize aquelas que são enunciados categóricos, indique qual das 4 formas ou suas negações elas exemplificam. Em primeiro lugar, vamos ignorar essa parte aqui, tá? Sobre as negações, a gente não viu isso. O que você precisa saber nesse exercício? O que é um enunciado categórico, tá? E você precisa saber também as 4 formas. Então lá as 4 formas estão no nosso quadrado de oposições, do A, do E, do I e do O, né? Ou seja, do todo, do nenhum, do algum e do algum se não é P. E daí você vai olhar para essas sentenças aqui e falar se elas são um enunciado categórico, ou seja, se ela começa com um quantificador, como todo, nenhum, algum, se não é P, e se tem uma forma sempre expressa por um sujeito e um objeto. Tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Em primeiro lugar, primeiro exercício. Né? Todo peculatário é repulsivo. Ou seja, a gente tem uma forma aqui, já com um quantificador, que é o todo. Que lá no nosso quadradinho, né, tá aqui nesse canto, identificado pela A, né, pela letra A. Nós temos o nenhum, indicado pelo E, o algum, identificado pelo I, e o algum não é, né, alguma casa não é azul, por exemplo, pelo O. Esse quadrado de posições e as suas relações. Aqui não interessa nesse exercício as relações, interessa só que você identifique se é um enunciado categórico, ou seja, se encaixa no quadrado, e em qual canto, né, do quadrado, no A, no E, no I ou no O, é que ele se encaixa. Veja que o todo, essa primeira expressão, ela é um enunciado categórico, tá bom? Então, todo peculatário é repulsivo é um enunciado categórico. Pertence a esse cantinho do A, que é onde a gente encontra o todo, no quadrado de posições. Então, essa já é a forma, a gente já descobriu a forma. E agora, como é que a gente vai formalizar isso? Vamos trocar o peculatário por uma letra, P, e o repulsivo por R. E nossa sentença vai virar o quê? Todo peculatário é R, ou melhor, todo P é R. E todo P é R corresponde então à mesma estrutura da forma A. Tá? Opa. Então, deixa eu deixar aqui esse quadrado. Não é o caso que todo peculatário é repulsivo. Ou seja, não é o caso que todo P é R. Essa é a forma da negação que nós não vamos estudar aqui, tá? Mas basicamente é a mesma sentença de cima, todo PR, com não é o caso, vindo antes, é a sua negativa. Todo peculatário é não repulsivo. Então, a propriedade, né, não repulsivo, a gente vai poder escrever alguma coisa do tipo todo P é não R. Tá? É só uma propriedade, só que começa com não. Aí sim, é da forma A, né? Afinal de contas, a gente está lidando com o quantificador todo, né? O universal afirmativo. E nós temos aqui algum, veja que agora mudou o quantificador, algum peculatário não é repulsivo, ou seja, é a particular negativa do O. Tá? Então a forma é da D, forma O. Pertence a esse cantinho de baixo ali do quadrado de posições. E como é que a gente formaliza isso? A gente pode escrever alguma coisa do tipo, algum P não
é R. Espero que vocês consigam ler isso. Algum P não é R. Então é da forma O. Ok? A gente formalizou, né, abreviando as palavras no enunciado, pôs uma forma mais compatível com o quadrado de oposições e identificou a qual forma, né, a qual canto do quadrado de oposições ele pertence. Segunda, a letra E. Veja que a letra E começa com duas palavrinhas diferentes aqui, o C e o então, né? Então isso aqui é uma condicional, tá? Nós não estudamos ainda a condicional. É um elemento importante, muito importante em cálculo proposicional, mas nós não estudamos. Isso aqui não é um enunciado categórico. Veja que não começa com quantificador, né? Não que precisa explicitamente começar com quantificador, tá? Mas começa com uma condicional, né? E não tem o quantificador. E não tem cara de quantificação também. Ou pelo menos não fala, não é explicitado nos termos dos quantificadores como nós vimos antes. Se bem que daria para fazer um ajuste, tá? Mas a letra E não é, tá? Não é um quantificador, não. Não é um enunciado categórico. Muito bem. Ninguém nesta sala está se retirando, diz a letra F. Então, a gente pode substituir esse ninguém por nenhum, tá? Nenhum. Nenhum, uma pessoa, vou substituir nesta sala por P, de pessoa, é R, ou seja, nenhuma pessoa está se retirando. Então na letra F, ninguém nesta sala está se retirando, pode ser substituído por nenhum P é R, nenhuma pessoa está se retirando. A forma é, forma E, né, do nenhum. Aí nós temos o outro exercício, letra G, ninguém está nesta sala. Então ninguém, novamente, a gente pode substituir pelo nenhum. E a gente pode colocar está nessa sala por P de novo, por pessoa, nenhuma pessoa, né? Nenhuma pessoa está nessa sala. Nenhum P é S. Veja que foi formalizado. Novamente é o nenhum, logo é letra E, né? A forma é a forma E. Letra H. Letra H é uma pegadinha, né? Então temos dois quantificadores, né? Alguns. Porém, é uma sentença só. Não são duas, tá? Se fosse separadas, né? Fosse divididos em duas, né? Uma para cá, para a esquerda e outra para a direita, aí sim nós teríamos dois enunciados categóricos. Mas nós não temos um enunciado categórico envolvendo numa mesma sentença dois quantificadores, tá? Então isso aqui não é, novamente, um enunciado categórico. Tá? Não é. Diamante é caro. Então veja que aqui não tem um quantificador explícito, mas se você parar para pensar, todo diamante, né, é caro. Ou pelo menos essa é a ideia, né? Então a gente pode traduzir isso de uma maneira como todo. Vamos substituir diamante por D e caro por C. Então todo D é C. Essa é a formalização, né, desse enunciado I como enunciado categórico. Já começa com todo, corresponde a qual letra, a qual forma? Forma A. Tá? Muito bem. J. Poucos mineradores
poucos mineradores não eram fumantes. Então aqui está falando de poucos. E poucos a gente pode traduzir por alguns. Tá? Alguns. Vamos colocar como algum. Vamos traduzir mineradores pela letra M e fumantes pela letra F. Nós vamos poder fazer, e não se esqueça que aqui alguns não, né? Tem um não ali. Algum M não é F. Mas não coube. Ele não coube, na verdade. Algum M não é F. Tá? Aqui não tá muito, não dá para ler muito bem, mas você pode olhar lá no gabarito. Sócrates é mortal. Isso aqui é meio polêmico, tá? Então, porque Sócrates para alguns filósofos é só um nome próprio, tá? Para outros que se envolvem com questões mais metafísicas, a gente pode falar que tudo que for Sócrates ou tiver socreteza será mortal, tá? Então a gente até colocou isso no gabarito, né? Como todo S é M, mesmo que Sócrates seja um indivíduo, né? A gente pode falar de alguma propriedade de ser Sócrates. E sempre que alguma coisa tiver a propriedade de ser Sócrates, ela também vai ter a propriedade de ser mortal. Mas isso é uma divagação filosófica mais técnica, né? Vamos deixar isso para outra oportunidade. Qualquer diversão é ilegal, né? A letra L. Qualquer diversão é ilegal. Então, veja que o qualquer a gente pode traduzir por exato, todo. Nesse caso toda, né? Mas vamos colocar todo. E vamos substituir o de, ou diversão, por de e o ilegal por i. Então, todo de é i. Pronto. Já está na forma de um enunciado categórico e o quantificador todo indica a forma a. Muito bem. Próximo, letra. Não é verdade que qualquer diversão é ilegal. Então essa já é a forma negativa. Depois a gente pode ver em sala com mais detalhes. A morte é ubíqua. Então aqui a gente pode interpretar a morte como uma coisa que está em toda parte, né? Que acontece para todos da mesma maneira, né? De um modo ou de outro. Então a gente pode forçar uma tradução e colocar um quantificador todo na frente. Todo. M é, né, M de morte, e ubíqua, U de ubíqua. Essa novamente é a forma A. Tá? Todo homem não é racional. Veja que a gente não está debatendo a verdade ou a falsidade das afirmações, a gente só quer formalizar elas e identificar em qual canto ali do quadrado que elas se encaixam. Então, todo homem não é racional. Ok. Nós temos o quantificador todo, que identifica já a forma A, e nós podemos trocar o homem por H, e o não é racional a gente pode traduzir por I. Né? A gente pode fazer todo H é I, né? I de irracional. Então é um enunciado categórico, todo H é I. Está chovendo. Está chovendo não é um enunciado categórico, tá? Não tem quantificador, tá? Não tem sujeito nem objeto, tá bom? Desculpa, não tem sujeito nem predicado, então não é um enunciado categórico. Existem ratos no porão. Aqui a gente pode traduzir esse existem por alguns, tá? Algum e o rato por R, algum R, e está onde? Está no sótão, né? Eu li porão. Algum R é S, algum rato está no porão. A letra R diz, não é verdade que nenhum esqueleto está sepultado na praça. Tá, essa é uma forma negativa, a gente pode passar por ela, vocês têm lá no gabarito ela, formalizada.
2 mais 2 igual a 4 não é um enunciado categórico, tá? A gente vai ver que a gente vai precisar de alguns elementos mais fortes em lógica, né? mais expressivos para lidar com esse tipo de sentença, tá? Especialmente os enunciados da matemática. Nem todos os não bêbados são não fumantes. Também é uma forma negativa, a gente tem ela lá no gabarito, tá? Ela não, como não deu para ver em sala, a gente vai desconsiderar, tá? Qualquer dúvida a gente resolve depois. Esse é o primeiro exercício. Eu vou passar para o próximo exercício no próximo vídeo, tá? Bons exercícios aí.